para receber a palavra do Senhor? Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele já está se movendo neste lugar. Aonde o Espírito Santo se move, tem liberdade. E antes de entrar na palavra, antes da gente fazer uma oração, eu sempre gosto de começar com uma oração. O pastor Viriato, ele colocou no grupo lá, e a gente já tem acompanhado. Olha como essa igreja nossa está ficando bonita. A pintura da igreja. E ele colocou lá que o Leandro ele tem vindo aqui, ele tem pintado. O Leandro colocou também que o Gelton está ajudando ele. Eu vi isso no Stories mesmo. O Leandro pintando, o Gelton passando Stories da Ana Carla. Queridos, eles estão fazendo isso de uma forma voluntária. Cadê o Leandro? O Leandro está aqui? Levanta aí só para o pessoal te ver, Leandro. O Gelton, acho que ele não veio hoje. O Gelton não vi ele. Então, o Leandro, querido, ele está nos abençoando. A igreja está ficando linda, já pintou do lado de fora. Então, fique à vontade para ofertar na vida dele também. Eu tenho certeza que nós somos uma igreja próspera. E quem é próspero tem facilidade de abençoar, de plantar. Porque quem planta tem expectativa de colheita. Só pode receber aquele que planta. E quando você planta numa terra fértil, é garantia. Não é porque a gente está fazendo uma troca, não, mas nós estamos na lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E nós estamos plantando em terras férteis, plantando em pessoas que vão fazer missões, pessoas que vão transformar vidas, plantando em pessoas que se dedicam a ofertar um dia de trabalho, ofertar a sua vida, para que um local onde pessoas são abençoadas fique mais confortável, fique mais bonito. Então eu quero incentivar você a plantar na vida desses irmãos. Não tenha medo, querido, não vai faltar, vai sobrar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então plante com alegria. A oferta de hoje seria uma oferta dedicada aos ministros. Essa oferta vai ser para a vida do Leandro e essa oferta vai ser também para a vida do Gelton. Então plante, se você quiser trazer sua oferta, hoje já vai plantando na vida deles. Deixa eu levantar para você ver aqui, ó. Essa oferta ela é destinada para os ministros. Pode vir, irmã. Então, a oferta de hoje, ela vai para eles, não só hoje, o dia que você sentir necessidade, sentir no seu coração de plantar na vida do Leandro, do Gelton, fica sempre ali o Gelton. Abençoe esses irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai abundar na sua vida e você vai colher 100 vezes tanto tudo aquilo que você ofertar com a motivação correta no seu coração. Eu declaro em nome de Jesus, desde já, a sua vida frutificando em todas as áreas, não só na sua vida financeira, mas na sua saúde, na sua casa. Então plante com alegria, oferte com alegria na vida desses irmãos, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos começar esse culto já em oração. Na verdade, esse culto já começou, ele nunca parou, porque nós estamos, desde que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos numa vida de culto ao Senhor, uma vida de louvor, uma vida de adoração. Mas para preparar o seu coração para receber essa palavra, se você puder erga suas mãos em sinal de rendição. E prepare, porque o Espírito Santo de Deus vai fluir neste lugar com muita liberdade. E aonde tiver alguém cheio do Espírito Santo, as águas que tem na sua vida vão correr na vida de seu irmão. Pessoas serão abençoadas. Eu declaro, pessoas vão sair daqui curadas em nome de Jesus. Ninguém que entrou neste lugar com enfermidade, com fé, vai sair com enfermidade. Porque Jesus está neste lugar. E aonde Jesus está, eu declaro cura. Eu declaro o poder de Deus operando neste lugar. Pai querido, desde já, eu me submeto, Pai, à unção do Teu Espírito, Espírito de sabedoria e de revelação, para que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que a Tua palavra encontre hoje, Pai, um terreno fértil, corações abertos, Pai, receptível, para receber a Tua palavra. Ei, Senhor, manifeste o Teu querer, manifeste a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Podeis se assentar. Eu quero incentivar você a ter muita reverência. Entenda o que eu vou falar. Quando você estiver louvando ao Senhor, quando você estiver ouvindo a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele é muito sensível. A unção que está fluindo neste lugar, querido, é a unção que vem dos céus. É a unção que o próprio Deus derramou sobre nós por meio do Espírito Santo. Então tenha reverência, preste atenção na palavra, deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir, te direcionar. Abra o seu coração porque eu tenho certeza que aquilo que o Senhor preparou para a sua vida nesta noite, aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, que ele já está liberado. Os céus não vão se abrir, eles já estão abertos sobre você, basta você ter esse entendimento, e o Espírito Santo de Deus é que vai nos guiar e nos conduzir a toda a verdade. E o tema de hoje é cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso conselheiro. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso amigo. Jesus, ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sós.
porque eu vou enviar um outro consolador, um outro da mesma espécie. O Espírito Santo de Deus, ele foi enviado à terra com um objetivo, com um propósito, de te capacitar para que você viva a melhor vida possível, para que você viva o propósito pelo qual você foi chamado, para que você viva aquilo que Deus tem para você. Então, se você for cheio do Espírito Santo, distrações não vão roubar o seu futuro, distrações não vão tirar de você aquilo que Deus planejou para você. É Ele que sabe os pensamentos que Ele tem ao seu respeito. Em Jeremias 29:11 ele fala: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você espera. Então o futuro que você espera em Deus, querido, é o melhor. É você cumprir o propósito, é você ser uma bênção na sua casa, é você ser uma bênção na sociedade, é você ser uma bênção na sua família, é você pregar Jesus, anunciar Jesus e ver vidas sendo transformadas. E assim será na minha e na sua vida. Mas você só consegue fazer isso, querido, se você estiver cheio do Espírito Santo. Não é com força humana, não é com sabedoria humana, é pelo Espírito de Deus. E assim será na sua vida. Por isso, nessa noite, o Senhor ele me direcionou, Ele me guiou a falar a respeito de cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Cheios da presença dEle. O Espírito Santo, ele vai fluir com tanta liberdade aqui, querido. Se você tiver fé, se você crer, se tiver alguma enfermidade, ela já foi embora. Se tiver algum problema, ele já foi embora. Sabe por quê? Aonde a unção chega, julgos são quebrados, julgos são quebrados. A unção despedaça o jugo. Se tiver alguma coisa te aprisionando, querido, não aprisiona mais. Eu não aceito em nome de Jesus, pessoas que chegaram aqui deprimidas, ansiosas, tristes, abatidas, sair do mesmo jeito. Sabe por quê? Eu sei o Pai que eu tenho, eu sei o Espírito Santo de Deus que opera em mim e que opera na sua vida. E se Ele está aqui, querido, basta você crer, erga suas mãos e receba aí a sua cura, receba aí o seu milagre, receba aí a sua provisão, porque está liberado. Se aproprie pela fé. Por isso é bom nós sermos cheios do Espírito, sabe por quê? Para você não depender de circunstâncias ou situações. Não ficar sempre ancorando a sua fé em outras pessoas, porque se o Espírito Santo habita em mim, ele habita em você. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, é o mesmo que está dentro de mim, é o mesmo que está dentro de você. Eu quero nessa noite, querido, te empoderar, falar para você que o poder de Deus está dentro de você. Você tem autoridade para mandar, em nome de Jesus, todo o inferno, Satanás, seus demônios, tudo se levantar e ir embora, em nome de Jesus. Você tem autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, não importa a situação que se levanta, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! E essa palavra ela tem que estar bem firme dentro do seu coração. E é o Espírito Santo que vai te guiar. É Ele que vai te conduzir. Mas, queridos, eu quero começando a falar a respeito de Jesus. Abra sua Bíblia aí em Mateus. O próprio Jesus, quando Ele esteve aqui, Mateus 3, o próprio Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele só começou a operar como um homem aqui na terra. Ele só começou a realizar sinais, maravilhas. Pessoas só foram curadas através da vida dele, depois que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Até os 30 anos de idade, Jesus estava aqui lendo a Bíblia, aprendendo da palavra, estudando, se conhecendo na palavra. Mas teve um dia que começou o chamado dele, de fato, na terra, quando ele foi batizado no Espírito Santo. Ele disse: o próprio Deus que se encarnou, que veio como homem, precisou da unção do Espírito Santo para operar na terra com sinais, maravilha e poder, querido. Eu e você precisamos muito mais. O próprio Jesus se submeteu, porque quando ele saiu, ele se esvaziou de toda a sua glória e ele veio como um homem. Então, para ele operar, querido, ele tinha que operar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo dentro dele, sobre ele. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Mateus, vou colocar 3,16. Está escrito assim: batizado Jesus, Mateus 3,16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo.
A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, se aproximando, disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Deixa sua Bíblia aberta aí, nós vamos voltar lá. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Jesus, até os 30 anos, ele ficou no anonimato. Fala dele com 12 anos lá, conversando com os doutores da lei, crescendo na graça, no conhecimento. Mas depois dos 12 anos, não se vê relato a respeito de Jesus de 12 até os 30. Aí aparece aqui Jesus aos 30 anos. João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus, estava batizando as pessoas com o batismo de arrependimento de pecado. E de repente aparece Jesus que não tinha nenhum pecado. Se você pegar o diálogo, João Batista não queria batizar Jesus, porque ele não precisava. Mas Jesus falou: para que se cumpra a justiça, faça. Percebe que existe algo que tem que ser cumprido, algo que eu e você precisamos fazer, para que a unção que está sobre as nossas vidas, que já foi liberado, se manifeste. Jesus, ele cumpriu tudo aquilo que precisava ser cumprido. Ele não teve, vamos dizer assim, uma soberba de falar: não, eu sou filho de Deus, não precisa. Já está, não, ele se submeteu a todo o processo. O pastor Ed falou aqui a respeito do domínio que Jesus veio trazer de volta para nós, para que Jesus devolvesse essa autoridade, esse domínio que foi perdido lá no Éden. Ele precisou entrar pela porta, como um homem. E quando ele entrou pela porta, querido, ele se submeteu a pessoas cuidarem dele, a seres humanos cuidarem, educarem. Mas quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo, mudou tudo. Mudou tudo. Quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo, a primeira coisa que aconteceu, aqui eu li, em Mateus 4, fala que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Se você pegar em Lucas 4, no versículo 1, fala assim, Jesus, depois de ser batizado, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito ao deserto. Jesus, depois de ser batizado, cheio do Espírito. E quando ele foi conduzido ao deserto, querido, ele ficou ali 40 dias. 40 dias em jejum, sem comer nada. E ele teve fome. Ele teve uma necessidade básica. Qual que é a sua fome? Qual que é a sua necessidade? O que tem te atormentado? Naquele momento, a necessidade de Jesus, imagina, 40 dias sem comer, ele estava com fome. Mas ele estava, porém, cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Então, quando ele estava cheio do Espírito no deserto, Satanás chegou e falou para ele assim, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Satanás, ele sempre tem um trabalho de tentar colocar dúvida a respeito daquilo que Deus já diz a teu respeito. Deus já falou através da palavra que em Cristo você é mais que vencedor, que em Cristo você já está curado, que toda a provisão já foi liberada. Mas ele começa a falar assim, não foi liberado não, ele começa a colocar dúvida. Mas quando ele chegou em alguém cheio do Espírito Santo, querido, não foi quando ele chegou em Eva, quando ele chegou em Adão, ele sugestionou. Eva e Adão caiu e eles perderam. Mas Jesus veio para resgatar, como foi muito bem falado aqui no domingo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então Satanás, ele bateu de frente com alguém que era cheio do Espírito e era o próprio Filho de Deus. Mas ele chegou e falou, se tu és, prova. Se tu és, prova. A tentação chegou, se tu és, prova, transforma a pedra em pão. Era direito de Jesus comer, era um direito dele, sim. E ele poderia ser tentado e mostrar o poder que ele tinha. Mas ele sabe que tudo tem um tempo. Quem é cheio do Espírito Santo não é tentado a transformar a pedra em pão. Transformar a pedra em pão, que ele deve pegar algo que é seu, que é legítimo, fora do tempo. Não ter paciência para esperar no Senhor, para se preparar no processo que Deus colocou. Então Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele falou a palavra, ele citou a Bíblia que ele estava lendo. Se você pegar lá em Deuteronômio 8:3, é isso que está falando lá. Nem só de pão vive o homem. Jesus citou a palavra. Aí Satanás viu que Jesus conhecia a palavra, que não era como Eva, que conhecia parcialmente. Ele citou a palavra. O próprio Satanás citou a palavra fora de contexto para tentar enganar Jesus. Por isso eu quero dizer para você, um crente cheio do Espírito Santo e conhece a palavra não é enganado. Não é enganado. Olha aqui no Mateus 4:5.
Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, de novo, se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Satanás citou o Salmo 91. Nem todo mundo que cita versículo, querido, para te convencer de um comportamento fora de contexto, sem o Espírito Santo, quer dizer que é verdade. Ele citou o Salmo, falou, se você é filho de Deus, pode se lançar aí, e vai ser um espetáculo, porque Jesus ia no alto do templo, tinha um tanto de gente lá, quando ele caísse, os anjos segurassem, ele ia provar que ele era filho de Deus. Era esse espetáculo que talvez Satanás queria que Jesus fizesse, mas Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usou a palavra de novo. O que eu quero dizer para você? Além de você ser um crente cheio do Espírito Santo, tem que ser um crente cheio da palavra de Deus. Para quando vir os embates, quando vir os desafios, quando surgir as situações e Satanás começar a trazer sugestões, pensamentos, você fala para ele, Satanás, está escrito. Quando ele fala para você, ei, vai faltar, você vai passar dificuldade, fala, Satanás, está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele falar para você que você não vai vencer, eu falo, Satanás, está escrito, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. É isso que você precisa, se encher do Espírito para você poder vencer todas as situações que vieram, porque em Cristo você já é mais do que vencedor. Mas essa consciência de vitória, essa consciência de justiça, ela só vem por meio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que está aqui, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que tem vivido uma vida abaixo daquilo que o Senhor tem para você, querido, se encha do Espírito, busque intimidade, relacionamento, comunhão e prepara para o novo de Deus na sua vida. Porque quando Jesus veio, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele disse assim, um ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então eu fico com a parte de Jesus, eu fico com a vida em abundância. Aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso, eu tenho que apresentar diante do meu Deus. E Ele me supre em tudo aquilo que eu necessito. E é assim que você tem que ser. Porque a palavra diz que é assim. Se a palavra diz que é, assim será. Então hoje eu quero falar a respeito dessas duas atuações do Espírito Santo. De repente tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Querido, é por fé. Quando você confessa Jesus, reconhece que Deus enviou o seu Filho para que eu e você tivéssemos vida. Quando você reconhece que Jesus morreu para que você não vivesse mais uma vida de pecado, mas uma vida de liberdade nele. E você confessa com a sua boca, crê no seu coração, você já está salvo. Quando você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, se você partir para a eternidade hoje, a eternidade com Deus, está tudo garantido. Então, quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, o seu espírito nasce de novo. O seu espírito humano é recriado e o Espírito Santo de Deus agora vai passar a influenciar você. E você agora pode andar no fruto do Espírito. Todos aqueles que nós falamos aqui a respeito de amor, de paz, de alegria, de fidelidade, domínio próprio. Então, querido, quando você nasce de novo, você já pode andar em alegria, você já pode manifestar aquilo que está dentro de você, colocar para fora, porque o seu espírito nasceu de novo. Então você vai falar agora de acordo com o que a palavra de Deus diz. Mas quando o seu espírito nasce de novo, ele volta para a realidade que era de domínio, de controle, de dominar sobre toda a situação e circunstância. A sua mente não nasce de novo. A sua mente, ela continua da mesma maneira, porque a sua natureza espiritual foi mudada, mas a sua mente precisa ser renovada na palavra, leitura da palavra, exposição da palavra. A sua mente, ela vai sendo transformada até um ponto dela ficar igualzinho ao seu espírito. Aí você vai ver tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, manifestando na sua vida. Qual que é a diferença, qual que é a distância entre aquilo que Jesus conquistou para mim e aquilo que eu estou vivendo? É o nível de entendimento que eu tenho da palavra, é o nível de fé, é quando tem gente que já nasce para Jesus hoje, recebe o novo nascimento hoje, e hoje mesmo já começa a receber milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Tem gente que tem 30 anos que aceitou Jesus, e mesmo assim continua vivendo uma vida falando, ai de mim, coitado de mim. Ei, querido, se você tem Jesus, você não é um coitado, você é mais que vencedor. Se você tem Jesus, você não vai andar pedindo, você vai andar suprido e abençoando. Se você recebeu Jesus de verdade, Satanás pode falar o que ele quiser, ele vai só falar e vai embora, porque a influência que nós recebemos não é dele, é do Espírito. Mas eu quero dizer para você que ele não desiste. Ele fez com Eva, ele tentou com Jesus, e ele continua falando para você, não é assim. Não é bem assim.
Ele continua falando, não é bem assim, mas eu quero incentivar você a se encher do Espírito. Quando ele aparecer, você fala, é assim? Sim. Porque todas as promessas de Deus, tudo que ele prometeu, para mim e para você, ele já tem o sim. E ele já tem o amém. Quando você pensa em uma coisa que você quer, querido, se estiver em conformidade com a palavra de Deus, o pai fala, filho, pode pegar que é seu. Porque o nosso pai, ele tem todas as coisas. Tem coisa que eu e você ainda não desfrutamos. Muitas vezes por falta de entendimento. Muitas vezes por falta de fé, de compreensão, porque nós estamos vivendo num mundo com tantas influências. E a maior delas, negativa, é a influência de Satanás. Ele usa pessoas, ele usa a mídia, para tentar roubar de você aquilo que já é seu. Você não precisa ficar se esforçando. Eu vi o pastor Marcelo falando a respeito disso hoje. Se esforçando para obter aquilo que já é seu. Aquilo que já é seu, você se apropria, você toma posse. E tudo que Jesus conquistou, saúde, provisão, o que você quiser, querido, que é bom, ele conquistou para você. Se aproprie. Se é no seu relacionamento, ele quer que você tenha o melhor relacionamento possível, saudável. De repente, seu cônjuge não está correspondendo, começa a orar por ele. Cheio do Espírito Santo, eu declaro que meu cônjuge, meu marido ou minha esposa é homem de Deus, é mulher de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que ele vai mudar, que ela vai mudar, porque ela vai receber a palavra. Eu declaro em nome de Jesus que a unção que tem em mim do Espírito Santo vai transformar a vida dele. Quando você começar a falar, você vai começar a construir essa realidade. Ao invés de você ficar falando aquilo que você está vendo, você tem que falar aquilo que a palavra fala. É isso que Jesus fez, ele estava com fome. Satanás fez uma proposta. Ele não ficou com a proposta de Satanás. E eu disse para você aqui que Jesus só fez isso. Como um homem, ele precisou do Espírito. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Eu falei aqui a respeito do nascimento, de receber novo nascimento, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você já o fez, glória a Deus, você já está com a eternidade garantida com o Senhor. Mas eu quero dizer para você, o Senhor quer que você reine em vida aqui na terra. O Senhor quer que você tenha uma vida maravilhosa aqui na terra. Vai surgir situações difíceis? Vai surgir. Mas em todas elas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, querido, essa é a nossa vitória. Nós cantamos aqui, ele habita em mim. A palavra dele habita em mim. Então quando você recebe Jesus, ele está dentro de você. Abra sua Bíblia aí em João. Você vai entender que eu estou falando a respeito agora do novo nascimento. João 20, no versículo 22. Abre aí. João 20, 22, está escrito assim, e havendo dito isto, soprou-lhes e disse, recebei o Espírito Santo. Se você pegar o contexto anterior, Jesus, ele apareceu aos discípulos, estava com as portas fechadas depois que ele ressuscitou. Os discípulos não tinham visto Jesus ainda, ele apareceu. E quando ele apareceu depois de ressuscitado, depois de glorificado, depois que a missão dele foi cumprida, ele só cumpriu com excelência, querido. É o que eu quero dizer para você. Você só vai correr a sua carreira com excelência. Só vai cumprir em todos os requisitos se for cheio do Espírito. Então Jesus, depois que o corpo dele foi glorificado, ele já estava cheio do poder. Ele chegou e falou para os discípulos assim, recebei o Espírito. Ele soprou e disse, recebei o Espírito. Essa palavra soprou é a mesma palavra, chama impulsal, é uma palavra grega, impulsal. Depois o irmão me corrige. A pronúncia eu não sei se está certa, não. Mas a palavra grega é impulsal, que ela significa soprar dentro. Sabe quando você pega um balão e sopra, você enche o balão, é soprar dentro. Então, o espírito dele nasceu de novo. Essa palavra é a mesma palavra utilizada quando eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, na Septuaginta. É a palavra impulsal. A palavra quando Deus falou assim, em Gênesis 2,7, que o Gilson falou aqui. Deus, ele soprou o espírito dele no homem. E ele passou a se tornar alma vivente. É a mesma palavra utilizada lá em Ezequiel 37. Quando Ezequiel profetizou sobre os ossos secos, e eles começaram a reconstituir, ficou um corpo, mas não tinha vida. O corpo estava morto, tinha ossos secos, ele profetizou, o corpo teve carne, teve nervo, tendão, músculo, estava tudo pronto, mas não tinha vida. Como não tinha vida, o Senhor mandou Ezequiel profetizar, e ele profetizou. E o Espírito soprou, é a mesma palavra. Quando soprou, que ele gerou vida. Então o sopro do Espírito traz vida. E quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o seu Espírito nasce de novo. Aqui Jesus estava falando a respeito do novo nascimento.
Os discípulos andaram com ele, os discípulos caminharam com ele, mas quando ele ainda não tinha sido glorificado, eles ainda não tinham nascido de novo. Então Jesus apareceu para eles e soprou. Só que se você continuar, vai para frente aí em Atos. Puxa aí em Atos 1. Se você continuar, os discípulos nasceram de novo. Receberam, é como se você estivesse aqui recebendo Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito nasceu de novo. E a gente tem uma tendência de já querer fazer as coisas. Aí Jesus apareceu para eles novamente. E eles acharam que já era o momento de já ir fazer as coisas. Jesus falou: eu quero que vocês fiquem quietos em Jerusalém. Não está escrito dessa maneira, eu quero correr aqui para você entender. Jesus falou: fica quietinho em Jerusalém. Se reúnem em Jerusalém. Vocês já nasceram de novo. Mas tem alguma outra coisa que eu quero fazer na vida de vocês. Para os discípulos pregar o evangelho, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Quando você recebe o Espírito Santo sobre você, é a segunda obra, é essa obra que te capacita para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu chamado, não só aqui na igreja, mas em todas as áreas da sua vida. Jesus falou que eles fiquem quietos, reunidos. Aí em Atos 1:8 fala assim: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui ele está falando a respeito do batismo no Espírito Santo. Então, quando você nasce de novo, se você não for batizado no Espírito Santo, você está salvo, mas de repente você não vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Eu quero incentivar todo crente que está aqui, a todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a desejar o batismo no Espírito Santo, a desejar, a buscar, e já está disponível hoje. É pela fé. Nós vamos falar a respeito disso. Se você deseja hoje mesmo, você vai sair daqui. E qual que é a evidência do batismo do Espírito Santo? É o falar em línguas. Jesus prometeu em Atos 1:8 que depois que eles recebessem o Espírito Santo, eles poderiam pregar a todo mundo. Eles poderiam anunciar a palavra. Então, querido, você para anunciar a palavra, você para pregar o evangelho, você para fazer qualquer coisa, tem que ser cheio do Espírito. Não adianta querer fazer nos seus recursos, na sua habilidade. O que faz as coisas acontecer é o Espírito Santo de Deus dentro de você e sobre você. Senão você vai ficar dependente. Sempre o irmão ora para mim, o irmão faz isso aqui por mim. Mas se você for cheio do Espírito, é você que vai fazer. E você ainda vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Vamos lá em Atos 2, cumprindo o que Jesus falou. Atos 2 está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Como eles obedeceram a Jesus, todos que estavam naquele ambiente, todos, sem exceção, a palavra fala todos, é todos, foram cheios do Espírito. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a declarar, começaram a glorificar, a exaltar o Senhor em outras línguas. Então, se você ainda não ora em línguas, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, é hoje. Se você de repente chorava em línguas e agora está meio parado, é hoje. Porque, querido, a palavra é cheios do Espírito. Não, um dia eu já fiz isso, um dia eu já fiz aquilo, um dia eu já fui muita gente falando, já fui muito usado por Deus. Ei, o que você fez ontem não vale para hoje. É constante. Ei, o Espírito Santo não está chamando você para uma experiência, ele está chamando você para relacionamento, para comunhão, é ser cheio, encher, todo dia se encher do Espírito, todo dia buscar, porque já está disponível para mim e para você da parte dele, mas eu e você, nós precisamos corresponder ao Espírito. Quando você começa a ler o livro de Atos, você percebe que aquela igreja, ela operava no poder do Espírito, porque eles falavam muito a respeito dessas coisas. Tudo que ia fazer, o Espírito Santo estava junto. Não tinha uma reunião, não tinha uma decisão que não se consultasse o Espírito Santo primeiro. Não era estratégia humana, não era ideia humana. Vamos consultar o Espírito, vamos buscar do Espírito a direção. E como o Espírito falava assim, eles faziam, e o sucesso era garantido. A sombra de Pedro curava as pessoas, para você ter ideia. Depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, o primeiro sermão daquele homem, que talvez não tinha
Vamos falar assim, nossa linguagem, se fosse aqui, não tem um português correto, não sabe falar da melhor maneira, mas a primeira pregação dele, 3.000 almas se converteram, porque não foi a palavra dele, foi o Espírito que pegou junto, ele simplesmente deu lugar, se encheu, estava cumprindo aquilo que Jesus falou, ele foi para um lugar, se reuniu, como estamos reunidos, e deu lugar, e o Espírito Santo veio e batizou todos que estavam no lugar. Eu declaro todos neste lugar, sendo cheios do Espírito, cheios da palavra. Conforme você crê, querido, você vai receber nessa noite. Porque não adianta você receber pela fé de outro. Porque se for pela fé de outro, daqui a pouquinho você perde. Você precisa crescer no entendimento. Você precisa crescer no entendimento da palavra. E o Espírito Santo de Deus já está disponível. Tem muita gente que fala assim, Senhor, que dia que vai vir esse avivamento? Que dia que vai acontecer alguma coisa? Aonde eu vou mergulhar? Onde eu vou ser cheio do Espírito Santo? Você está esperando alguma coisa acontecer? Eu quero dizer para você que o rio já está aqui, o rio já está liberado, você pode pular de ponta, você já pode mergulhar, você já pode entrar nas zonas do Espírito, já pode começar a colher frutos hoje. Se você pegar em Ezequiel 47, tem uma passagem lá em Ezequiel 47 muito interessante. Ele fala a respeito de um rio, Ezequiel 47:3. Ele fala a respeito de um rio, que eles mediam 500 metros, ele andou, e as águas deu nos artelhos, no tornozelo dele, passou pelos pés. E ele mediu mais 500 metros, e as águas deram no joelho. O rio já estava lá. O que eu entendo nisso? Quando ele mediu mais 500 metros, as águas já estavam na cintura. Mas a água já estava lá, ele precisava andar. Ele precisava corresponder ao Espírito. Ei, você precisa corresponder àquilo que já foi feito. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Ele conquistou é meu e seu. Corresponda ao Espírito. Se aproprie das suas bênçãos, se aproprie da sua cura, se aproprie do seu milagre, se aproprie do seu filho salvo, da sua família salva e restaurada. Não aceita Satanás ditar na sua casa. De repente você fala, mas eu já fiz de tudo, o problema é esse, você já fez de tudo. Eu quero dizer para você, enquanto eles foram andando, eles estavam de pé. Ezequiel 47, eles estavam no controle. Enquanto a água estava na cintura, eles ainda estavam no controle. Tinha um pouquinho de unção, tinha um pouquinho de graça, mas não era momento de parar, tinha que continuar. Chegou um momento, querido, que eles foram tão profundo, que eles perderam o controle. Agora quem guiava, quem conduzia o rio. Nós temos que chegar nesse nível de ser guiados, conduzidos pelo Espírito, falar com as pessoas certas, ser proposital, ser intencional naquilo que estamos falando, não ficar jogando palavras ao vento, não ficar falando de qualquer jeito, ser guiado. Ei, mergulha nesse rio, entra nesse rio, já está disponível. Não fique esperando alguma coisa acontecer. Provoque o seu milagre, gere o seu milagre, muda a estrutura da sua casa, da sua família. Aquilo que não está em conformidade com a palavra é hoje. De repente você está falando, não, isso é impossível, querido, depende da sua fé. Da maneira que você crê, você vai possuir, porque da parte do Senhor já está liberado. Quando você pega essa igreja de Atos aqui, se você continuar lendo em Atos 6... eles foram escolher homens para ser diáconos, para servir. Um dos pré-requisitos, ser cheio do Espírito Santo. Dentre esses homens tinha um que chamava Estevão. Em Atos 7 tem a história dele, um homem cheio do Espírito Santo. Aí você fala, não, mas eu não quero pregar logo, não quero ser diácono. Não, gente, diácono era um homem cheio do Espírito Santo, Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar, ele começou a falar com uma sabedoria sobrenatural, que não era dele. A ponto de incomodar as pessoas, ele pegou a Bíblia lá de Gênesis e trouxe até Jesus. E é tão interessante a história de Estevão, que ele foi o primeiro mártir, que nós sabemos que Jesus hoje está assentado à destra do Pai. Mas Estevão era tão cheio do Espírito Santo, e a atitude dele agradou tanto o coração de Deus, quando Estevão estava subindo, morrendo, Jesus se levantou. Diz que Estevão viu Jesus de pé para recebê-lo. Sabe o que é isso? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Que o Senhor começa a olhar para você e falar assim como ele falou para Jesus: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esta é a minha filha amada em quem me comprazo. Eu tenho certeza que o Senhor ficou de pé porque ele viu a atitude de Estevão. Mesmo ele sendo apedrejado, ele já viu os céus abertos, viu Jesus de pé, e ele falou assim: Pai, perdoa eles, não impute esses pecados a eles, porque eles não têm consciência do que estão fazendo. Se você pegar também, tem Filipe, que também era um diácono, cheio do Espírito Santo. Filipe estava pregando e as pessoas estavam se enchendo do Espírito, lá em Atos 8. E pessoas sendo curadas, pessoas recebendo a salvação, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Teve que chamar Pedro.
para Pedro impor as mãos e aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. Mesmo acontecendo milagre, mesmo acontecendo cura, Pedro veio para impor as mãos para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo. É muito difícil você caminhar sem o Espírito. Ah, mas eu já sou salvo, mas você vai viver uma vida aquém daquilo que Deus tem para você. Por isso, seja cheio do Espírito. Não te chamou para uma experiência, para você ficar contando do seu passado. Ele quer que você seja cheio hoje, amanhã, depois de amanhã, até que Ele venha. Porque não é uma experiência, é uma vida de relacionamento e comunhão. Por isso que Jesus falou, eu vou, mas vou enviar o outro Consolador. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa. Você pode conversar, você pode se relacionar com Ele pela fé, você pode ouvir Ele, te guiar, te direcionar nos simples detalhes. E Ele está disponível aqui hoje para mim e para você. Como esse rio que eu falei aqui de Ezequiel. Ele está aqui. Tem muita gente que fica dentro do rio pedindo água, porque não tem a revelação. Você está pedindo alguma coisa que já está disponível para você. Eu declaro em nome de Jesus, mentes sendo iluminadas pelo Espírito hoje. Pessoas entendendo quem são em Cristo Jesus. A sua identidade sendo revelada assim como a de Jesus foi, pelo Espírito. Se você continuar, querido, em Atos 9, o apóstolo Paulo, ele foi convertido. Ele teve um contato direto, sabe com quem? Jesus. Direto com Jesus. Foi tão forte que ele ficou cego. Ele ficou alguns dias sem enxergar, sem comer. Já começou, Paulo converteu já jejuando. Converteu, ele ficou cego, sem comer e sem beber durante alguns dias. E ele ficou ali orando, sem comer e sem beber, e cego. Aí o Senhor vai e fala com Ananias. Ananias, eu tenho uma missão para você. Para Ananias ouvir o Senhor, ele tinha que ter o quê? Cheio do Espírito. Só pode ouvir o Senhor quem é cheio do Espírito. Qual que é a missão? Eu quero que você vá na rua tal, lá na casa de tal pessoa. Depois você lê, está em Atos 9. Eu não vou citar o nome para não errar. Mas ele fala assim, versículo 10 aqui, 9 e 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e lhe impor as mãos para que recuperasse as vistas. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Então Ananias, ele tentou resistir àquilo que Deus estava falando por um primeiro momento. Ele ouviu e argumentou. Mas o Senhor falou, vai. Porque ele precisa ser cheio do Espírito. E quando Ananias chegou e impôs as mãos sobre Paulo, as escamas dos olhos de Paulo caiu, Paulo passou a ver e foi cheio do Espírito Santo. E não preciso falar para você o que o apóstolo Paulo fez. Ele era um perseguidor da igreja. E através da vida dele nós fomos abençoados. Todas as cartas que ele escreveram, todos os livros que ele escreveram, toda a graça que nós conhecemos, ele que pegou a revelação e trouxe para nós. Ele que pregou o evangelho para nós, que não somos judeus. Ele que trouxe a revelação e entendimento, ele recebia do Pai e trazia para nós, mas ele precisou ser cheio do Espírito. E ele entendia tanto que para cumprir essa carreira, precisava ser cheio do Espírito Santo, não basta. Você falou, já aceitei Jesus, tá bom demais, você vai para a glória. Mas ele quer que você tenha uma vida maravilhosa aqui. Cumprir um propósito, para cada um é uma coisa. O propósito seu não é o propósito do seu irmão. O apóstolo Paulo entendia disso, por isso que eu falo, a igreja de Atos não tomava nenhuma decisão sem o Espírito Santo. Lá na frente, para escolher Paulo e Barnabé, eles estavam orando e jejuando. E o Espírito falou, separa para mim Paulo e Barnabé. Separa Paulo e Barnabé, foi o Espírito que mandou. Percebe que tudo que a gente fizer, consulte ao Espírito Santo, ele está dentro de você, mas ele está sobre você, que é cheio. O apóstolo Paulo, depois, mais para frente, ele foi falar com a igreja de Éfeso. Tem um versículo que eu gosto muito dele. Vamos lá, Efésios 5. O apóstolo Paulo falando a respeito disso. Efésios 5. Apóstolo Paulo falando para a igreja. Ele está falando para mim, ele está falando para você, porque nós somos a igreja do Senhor na terra. Nós vamos influenciar nessa região. Vidas serão transformadas através da minha e da sua vida.
cadeias serão quebradas, pessoas sairão das trevas e vão encontrar com a maravilhosa luz que é Jesus, por causa da sua decisão de se encher do Espírito Santo. Pessoas terão seus casamentos transformados, porque terão encontro com essa palavra. Pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim e vão ver Jesus, porque o Espírito Santo vai te guiar e vai te conduzir a toda a verdade. O apóstolo Paulo, entendendo disso, ele falou em Efésios 5, vamos lá no versículo 17. Ele falou: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender, aleluia, qual é a vontade do Senhor. O que é isso? Você não tomar decisões baseadas nos seus pensamentos, baseadas nos seus conceitos. Procure entender, compreender qual é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Como que eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida? É entender na palavra. Romanos 12, 2 fala que não podemos nos conformar com o sistema deste mundo. O pastor ele foi muito assertivo aqui, o pastor Ed, no último domingo, que ele começou a falar assim: às vezes o sistema do mundo está falando assim, agora é a hora de todo mundo adoecer, vai aí, adoece. Aí o povo, nossa, não, vão todo mundo adoecer agora. Alguém chega e fala assim, o mundo está em crise. Aí todo mundo já começa a entrar e aceitar a crise. Ei, nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui para chacoalhar ele, para transformar a realidade dele. Mas esse mundo não vai ditar como eu e você vamos viver. A nossa realidade está em Cristo Jesus. Porque senão eles vão falar, hoje é dia de crise, hoje é dia de chorar. Quem está determinando o que você vai fazer é a televisão. Para com isso, misericórdia. Nós não podemos negar a realidade, mas nós podemos mudar a realidade pela palavra. A nossa volta, a nossa casa e aonde a gente for. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. É isso que o apóstolo Paulo falou. Gente, ele estava falando para despertar no contexto anterior. Ele fala, gente, pelo amor de Deus, por essa razão não vos torneis insensatos. Procurai compreender qual que é a vontade de Deus. Pergunte para Deus qual que é a vontade dele para mim. Eu falo, para mim eu pergunto, pai, qual que é a sua vontade? Fala comigo, pergunte, pai, qual que é a vontade sua para a minha vida? Procure entender, ele vai te falar, leia a palavra. Leia a palavra. Ah, eu estou precisando de cura, tem palavra de cura. Isaías 53, vai lá ler. Leia a palavra, já está liberado para você. Ei, aí ele falou, não se conforme com esse mundo. Ele fala em Romanos 12, mas aqui ele está falando, gente, procura compreender a vontade do Senhor. Aí no versículo 18 ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 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 Eu declaro cheios. Cheios. Cheios do Espírito. Se você não me entendeu ainda, eu quero dizer para você que já aceitou Jesus. Tem algo melhor, tem um upgrade aí. Tem uma vida melhor. Se você estava parado, eu não entendo esse negócio de orar em línguas não, querido. Eu quero dizer para você, é tempo de você treinar o seu espírito, porque chegou a sua vez de prosperar, de avançar. Chegou a sua vez, querido, de manifestar a glória do Senhor na terra, de trazer a manifestação do poder de Deus para onde você estiver. Mas para isso, enchei-vos do Espírito. Aí ele continua no versículo 18 para 19, ele fala, enchei-vos do Espírito, e agora falando, você se enche do Espírito e começa a falar. Se enche do Espírito e começa a colocar para fora. Ele fala assim, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo. Você se enche do Espírito, você vai começar a declarar, você vai começar a ter cânticos espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Quem é cheio do Espírito Santo, os dons estão liberados. Pessoas fluindo em dons. Você começar a ter revelação, Deus vai te dar direção para você chegar na pessoa e falar assim, assim diz o Senhor a teu respeito, querido, chegou a sua vez. Assim diz o Senhor, chegou o tempo. Não, você não vai falar por falar, você vai ser específico. Ei, querido, chegou aqui, na sua família, todo mundo tem doença XXX, mas em você parou, porque chegou o seu tempo de ser curado e levar essa cura. Por isso ele está falando, se encha do Espírito. Ei, na minha família todo mundo tem esse problema, mas em mim tem que parar, em você tem que parar. E quando eles olharem para você, como você conseguiu, você fala, porque eu sou cheio do Espírito. Não precisa de procurar cura interior.
Ei, sabe por quê? Você já é curado, você foi feito em Deus, você foi gerado em Deus perfeito. Se o Espírito está em você, toda mazela foi embora, toda tristeza foi embora, toda apatia foi embora. Ei, se manifeste, ei, se expresse, coloque para fora tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Chegou o seu tempo de se manifestar, de sair, ei, do esconderijo. Ei, você foi feito para ser colocado em lugar alto, para que a glória do Senhor seja revelada em você. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Para se encher do Espírito. Esse copo aqui está cheio? Ele estava cheio de água. Preste atenção. Esse copo estava cheio de água. À medida que eu vou bebendo, não reponho, o que está acontecendo? A água está acabando. Vai bebendo. Enquanto eu vou bebendo essa água aqui, você vai bebendo a água do Espírito. Existe um rio aqui, eu não estou falando por falar. Jesus fala em João 7,37, falando a respeito do Espírito. Ele fala, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo. Eu já falei, tem um rio aqui. Você pode se jogar nele pelo Espírito. Perde o controle. Perde a reputação, mas mergulhe, vai profundo. Se encha do Espírito. Bebe, pode beber. Esse copo agora, ele está cheio ou ele está vazio? Tá? Cheio ou vazio? Ele estava cheio de água, agora ele está vazio de água. Mas ele está cheio de ar. O que eu quero dizer com isso? Quando você deixa de se encher pelo Espírito, outra coisa vai ocupar o espaço. Se você não se encher do Espírito, preocupações podem ocupar o espaço. Se você não se encher do Espírito, doença pode ocupar o espaço. Se você não se encher do Espírito, palavras negativas podem ocupar o espaço. Se você não se encher do Espírito, pensamentos deste mundo podem ocupar o espaço. Então o que eu quero dizer para você, se encha do Espírito, é constante. É constante. É constante. Sabe por quê? Aquilo que você fez no passado, saudosismo, ei, não vale para hoje. Você precisa encher hoje, encher amanhã e continuar enchendo e continuar a ser cheio. Sabe por quê? Toda hora que chegar alguém perto de você, você tem da unção do Espírito. Toda hora que chegar alguém precisando de uma palavra, você tem uma palavra. Chegou precisando de cura, você tem a cura porque ela habita em você. E quando aquela pessoa receber, ela não vai precisar mais ficar pedindo porque ela também tem. E agora ela oferece. Você recebe para compartilhar. Você agora tem graça para compartilhar. Você agora tem unção para compartilhar. É isso que eu estou falando, não fique vazio. De repente você fala, não, mas eu não estou vazio não, já recebi. Tem gente que acha que aconteceu uma vez, falou uma vez, está resolvido. Não está. Todos os dias você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Comunhão, o louvor pode subir, por favor. Quero ter um tempinho aqui para a gente impor as mãos. Comunhão e relacionamento com o Espírito. Gente, se a gente for olhar o tanto que a gente já comeu ao longo da nossa vida, é muita comida. Tem uns que é mais, outras menos. Eu sou daqueles que come mais, tem que falar a verdade. Mas, eu já comi 10 toneladas de comida. Eu não preciso mais, não precisa. Se você não comer, você morre. Eu quero dizer, aquilo que eu comi ontem não me alimenta mais hoje. Eu já fui cheio do Espírito, fica aquele saudosinho, para de falar do passado. É hoje. É agora. Começa a se movimentar hoje. Ei, as pessoas não podem chegar perto de você e sair do mesmo jeito. Elas têm que receber da unção que tem na sua vida. Desejar Jesus. Desejar fluir nos dons do Espírito. Em todas as áreas da vida, querido. Se é na sua área profissional, se você for cheio do Espírito Santo, você vai ter mais habilidade, você vai ter mais recursos, porque você não vai depender apenas da sabedoria humana. Criatividade chega junto. Ideias. O favor de Deus é com você em todas as áreas. Em todas as áreas da sua vida, mas precisa se encher. Quando você começar a ler aqui a respeito da igreja de Atos, pode prestar atenção. O segredo da igreja de Atos é porque eles eram cheios do Espírito Santo. Eles receberam Jesus com intensidade e não aceitaram parar por aí. Eu quero dizer que há duas obras do Espírito Santo. Primeiro, você recebe Jesus como Senhor e Salvador. E depois você tem que almejar ser cheio do Espírito Santo e é contínuo.
Porque tem pessoas que um dia fluíram nos dons do Espírito e hoje está parado, olhando para situações, reclamando, vendo problema. Quem não tem o Espírito Santo vê problema em tudo. Você vê uma pessoa reclamando de tudo, pode saber, não está se enchendo do Espírito, está se enchendo de murmuração. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de alegria. Você nem sabe que aquela pessoa está passando por dificuldades, às vezes por problemas, sabe por quê? Toda hora que você olha para ela está sorrindo. A alegria do Senhor está dentro dela. De repente você não consegue perceber, mas o Pai sabe, o Pai cuida. Ei, quando as pessoas chegarem perto de você, sempre tem uma palavra de incentivo, de encorajamento, de fé. Não fique mostrando problema para as pessoas. Se tem um problema, você viu, resolva. Quem é cheio do Espírito Santo resolve problemas. Quem está vazio aponta. Eu tenho certeza que essa igreja ela vai ser realmente essa igreja de influência aqui. Sabe por quê? Porque aqui tem crente cheio do Espírito Santo. Aqui tem filho e filha de Deus. Satanás vai chegar e vai falar, não é bem assim não. Ei, ele vai começar a trazer sugestões. Ele vai começar a falar na sua mente, mas você vai vencer. Você vai resistir porque a sua mente será renovada na palavra. Ei, o Senhor tem muito mais para mim e para você. Ele tem muito mais. Existe um rio, querido, que está fluindo de dentro de mim, de dentro de você neste lugar, um rio do Espírito, para que vidas sejam alcançadas. Ei, se você veio para cá e está sentindo alguma dor, algum tipo de enfermidade, alguma coisa que te assola, pode ter 1, 2, 3, 4 anos, de repente as pessoas falaram que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, tem sim, em Cristo Jesus, Ele já levou todas as nossas enfermidades. Quantas vezes eu já falei contra diagnósticos, não por mim, pela fé, e conforme eu falei foi, e eu falo a você que está aqui hoje, que alguém desenganou você e falou de alguma doença que não tem jeito, eu falo para você hoje, está curado em nome de Jesus. Coloque a mão aí, querido, eu declaro cura, em nome de Jesus, uma unção de cura flui neste lugar. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas saindo daqui, curadas, leves, cheias do poder do Espírito. Eu declaro salvação chegando na sua casa. Pai querido, eu declaro essa igreja verdadeiramente sendo uma igreja influente no Barreiro e região. Não aceitamos nenhuma sugestão de Satanás, porque nós somos de Cristo. Pai querido, eu declaro, Pai, casamentos sendo restaurados. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito, você não vai mais ficar trancado num quarto escuro, reclamando da vida. A partir de hoje você levanta, toma um banho e declara a sua vitória. Aquilo que você precisa já existe. Você precisa se corresponder ao Espírito Santo. Tem uma parte que Ele já fez, mas tem a minha e a sua. Quem entra no rio, quem vai andando até perder o controle, sou eu, é você. Aleluia. Pai querido, que o teu poder comece a operar neste lugar, Pai. Eu não aceito tristeza neste lugar. Eu declaro em nome de Jesus, todo jugo, todo peso, toda tristeza sendo cancelada. Eu falo para Satanás, seus demônios, todo espírito maligno que está operando de forma ilegal na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, parta em retirada ou será queimado pelo fogo do Espírito. Ei, você vai chegar na sua casa e quando você entrar no seu lar, quando você pisar, se tiver algum espírito desavisado lá, ele será queimado em nome de Jesus. Ei, quando você chegar na sua casa, se tiver alguém enfermo, querido, pela unção que está dentro de você, o jugo já foi quebrado, cadeias já foram quebradas. Cadeias sendo quebradas. Cadeias sendo quebradas. Espírito Santo de Deus se move com liberdade neste lugar. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence. Oh, meu amigo, meu consolador, meu ajudador. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Mas eu resolvo me submeter à unção do Espírito Santo de Deus. Revelações,
direções. Em nome de Jesus.